Então, boa tarde a todas e a todos. É com muita alegria que a gente dá início a esse projeto novo do Palinde, né, de discutir a questão da palavra em diferentes campos do conhecimento, em diferentes linhas de pesquisa da própria linguística e das ciências da linguagem em geral. Então, hoje é a nossa nova configuração, né, com os novos integrantes do Palinde e com os velhos integrantes. Quero desejar as boas-vindas a todos, né? E, de imediato, vou apresentar como eu vejo a professora Luísa Milano, nossa convidada. Não peguei o Lattes, quero falar diretamente sobre como é que eu vejo a Luísa, né? A Luísa é uma parceira de longa data da gente, da UFSM, já esteve conosco aqui na Escola de Altos Estudos, em outros eventos. É uma pesquisadora bastante conhecida pelos seus trabalhos, né, com a questão sussoriana, mas também com a questão do som, tem uma relação forte com a fono, né, com a fonoaudiologia. Ela coordena aquele grupo Rastros do Som, né, que eu acompanho nas redes sociais e amo de paixão de poder acompanhar, né? E formalmente eu tenho que dizer que ela é professora da URGS, né? E que ela aceitou o desafio de ser a primeira a falar com a gente sobre a palavra, então, a palavra em Saussure. Ela indicou para a gente 3 leituras, que eu passei para vocês, 3 capítulos da obra do curso de Linguística Geral, né, atribuída a Saussure. E, sem mais delongas, muito obrigada, Luísa, por ter aceito. Tu tem o tempo que tu precisar, mas a gente gostaria mesmo de ter também um espaço depois de conversa contigo para o pessoal poder se manifestar. Muito obrigada por estar aqui e a palavra está contigo. Tá ótimo. É uma honra estar aqui e formalmente receber a palavra de Tiverly é de uma responsabilidade, um desafio e tanto, justamente frente a esse grupo, né, palavra, língua e discurso, que, enfim, diz muito, né, do compromisso, da responsabilidade e da ética numa posição de pesquisa, estudo e transmissão. Verli, como, né, disse, é uma companheira já de larga data, né, Verli? A gente tem se encontrado há muitos anos, acho que no mínimo 20 anos tem aí que a gente tem se cruzado nos eventos justamente do campo dos estudos da linguagem. A minha graduação foi nesta casa, onde vocês estão neste momento, né? A minha graduação foi em fonoaudiologia na Federal de Santa Maria. Então, sempre que vem um convite da Federal de Santa Maria, da UFSM, eu fico muito feliz porque me toca, né, tanto do ponto de vista acadêmico, mas muito do ponto de vista emotivo, passional, inclusive. Né? Então, retornar a essa casa, não só virtualmente, mas também presencialmente, toca muito minhas memórias, minhas melhores memórias afetivas. Então, lá no final da década de 80, início da de 90, fiz a minha graduação em Santa Maria, mas em fonoaudiologia, mas depois que fiz o meu mestrado e doutorado em letras, os meus retornos a Santa Maria são muito mais pela porta da letras do que pela fonoaudiologia. Alterno, mas principalmente a porta da letras é a que tem me acolhido assim mais frequentemente. Então, adoro estar aqui com vocês, né, e que em breve possa ser presencialmente de novo. Como a Verli já colocou na apresentação, né, inaugurar esse espaço é um desafio, e coisa que eu gosto é desafio, né? Experimentar algo que ainda não foi feito, porque não tem também um formato engessado. Né? Então, isso eu acho que é uma das qualidades, inclusive, de um pesquisador é a gente não se assustar com o diferente, com o novo. Então, acho que quando a Verli fez essa proposta, já me anunciando que seria a inauguração desse espaço, claro que dá aquele friozinho na barriga, né? Aquele medinho, o que será que eu tenho que fazer, qual a minha tarefa, né? O que me espera, mas, por outro lado, é bom, vamos inventar, simbora inventar, e isso também dá gás, né? É o combustível do nosso trabalho. O que eu fiz? Né? Eu
organizei alguns recortes, algumas passagens de trechos, não só do CLG. Eu parti do CLG, mas vou olhar outras coisas junto com vocês, não muitas, tá? Mas algumas amostras de passagens em que eu vejo o inquieto pesquisador Ferdinand de Saussure se perguntando sobre esta unidade palavra. Tá? Vocês podem procurar no CLG, nos escritos de linguística geral, em cartas, em diferentes fontes manuscritas, vocês não vão encontrar essa unidade assim definida. A palavra é. Então, assim, uma definição conceitual não encontrarão. Então, inclusive, os capítulos que eu recomendei a vocês são capítulos em que eu encontro alguns indícios que podem nos fazer pensar o que significaria a palavra para Saussure. Tá? Então, assim, primeiro, vamos dizer assim, tabu ou mal entendido, primeira distorção, talvez seja a melhor palavra, que eu gostaria de abalar junto com vocês, é essa ideia que a gente tem de signo linguístico, né? Que o signo linguístico corresponde a uma palavra. Então, nós vamos ver juntos ali o comecinho do capítulo sobre o signo linguístico, e isso já está dado de cara. Assim. Saussure não acredita que o signo linguístico é sinônimo de palavra. Tá? Pode, em muitos momentos, um signo linguístico corresponder a uma palavra. Até pode. Né? Não quer dizer que seja sempre palavra. Mas antes da gente ir lá para o capítulo do signo, depois para o capítulo das unidades, realidades, valores, e do próprio capítulo do valor linguístico, em que eu quero mostrar algumas coisas que eu considero instigantes para pensar na noção de palavra, eu preciso dizer algumas coisas assim a vocês, dar algumas notícias, que para alguns, para muitos talvez não seja novidade, mas para outros talvez não, assim, até para quem já sabe que Saussure, na verdade, era muito antes de um reconhecido professor que toma esse lugar de autoria a partir da publicação póstuma, então muito mais do que esse nome que a gente conhece como o fundador da linguística moderna. Saussure era um pesquisador muito desacomodado, muito inquieto, muito insatisfeito. Né? Então, há algumas passagens em cartas, em manuscritos, em que a gente vê um Saussure desabafando, dizendo que ele não está satisfeito com as formulações teóricas que o campo vinha desenvolvendo, então, na contemporaneidade dele, ou que ele mesmo estava esboçando. Então, isso eu estou dizendo muito como uma chave de leitura até para a gente retornar ao CLG. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar quando está lendo o CLG, quando está lendo os escritos de linguística geral, quando está lendo o Palavras sobre as Palavras, os anagramas, que são as 3 obras que a gente tem traduzidas em português, a gente tem que ativar um modo de leitura que é essas são fontes editadas, umas mais editadas, outras menos editadas, que não deixam transparecer toda a oscilação que acompanhava esse instigante, este instável, este inquieto pesquisador. Tá? Então, primeira coisa eu vou compartilhar com vocês aqui, vai ser uma carta que é bastante conhecida também. Deixa eu botar aqui o slide. Vocês me digam quando começar a aparecer. Já apareceu, mas não está em tela cheia, se tu quiser colocar. Agora sim? Está aparecendo, mas em tela cheia ainda não. Ó, já passei aqui para a tela cheia. Vamos ver. Então talvez não dê. Vê se tu consegue passar o slide, se ele passa. Vamos ver. Passa. Passou? Pode deixar assim, não precisa ser tela cheia. Pode ser como tu consegue. Não aumentou agora? Não. Ué, que estranho. Deixa eu fazer só mais uma tentativa. Vou dar um F5 aqui, deixa eu ver. Não. Oi, que isso? Música, gente. Rastro do som, tem que aparecer um som aqui. Eu não sei que. Mas eu acho que tudo bem. Você pode deixar assim, não tem problema. Agora não apareceu a tela cheia. Não. Já aconteceu para mim isso aí. Quando não quer, não vai.
Ele não quer, tá bom, deixa assim então. Bom, então eu leio, acompanho aqui a leitura em voz alta, vou fazer um pouquinho mais de ênfase onde ali eu coloquei negrito ou sublinhado, que são passagens que eu quero chamar a atenção. Então, vou ler esse trecho da carta. Essa é uma carta que Saussure escreve a Meillet, né? Em 1894, está disponível online nos Cahiers Ferdinand de Saussure, lá no site do Círculo Ferdinand de Saussure. Mas, enfim, traduzi ela e vou ler aqui para vocês. Então, vejam o tom de inquietude desse pesquisador, dizendo: mas estou muito desgostoso com tudo isso e com a dificuldade que há, em geral, em escrever sequer 10 linhas tendo senso comum em matéria de fatos de linguagem. Preocupado há muito tempo, sobretudo com a classificação lógica desses fatos, com a classificação dos pontos de vista a partir dos quais nós os tratamos, vejo cada vez mais a imensidade do trabalho que seria necessário para mostrar ao linguista o que ele faz, reduzindo cada operação à sua categoria prevista. E, ao mesmo tempo, agora eu sublinho, a grande insignificância de tudo que se pode fazer finalmente em linguística. Então, vejam lá, ele está se perguntando, será que isso aqui vale alguma coisa? Né? Em última análise, é somente o lado pitoresco de uma língua o que faz com que ela se distinga de todas as outras como pertencendo a um certo povo, que tem certas origens, é esse lado quase etnográfico que tem para mim um interesse, e precisamente não tenho mais prazer de poder entregar-me a esse estudo sem reserva e de desfrutar do fato particular que se prende ao meio particular. Então, vocês vejam, quando ele diz aqui, esse lado quase etnográfico que tem para mim um interesse e um prazer. Né? Então, era isso que ele queria fazer, seguir estudando, né, a história das línguas, a caracterização que a língua tinha em cada grupo social, né? E a gente ouve lá, o Saussure não se interessava pela história da língua, né, pela língua de um povo específico, como falava, a variação, enfim. Ali ele diz, então, desse prazer, mais do que interesse, prazer. E agora, olha só, sem cessar a absoluta inépcia da terminologia corrente. Negrito isso porque a gente quer falar sobre a terminologia, sobre o conceito de palavra em Saussure. Então, olha só, vou repetir. A absoluta inépcia da terminologia corrente, a necessidade da reforma e de mostrar para isso que espécie de objeto é a língua em geral, vem estragar o meu prazer histórico, embora eu não tenha desejo mais caro do que o de não precisar me ocupar da língua em geral. Então, não era isso que ele tinha vontade de fazer, mas ele vê a necessidade, né, dessa reforma e dessa inadequação da terminologia corrente. Isso acabará, contra a minha vontade, em um livro no qual, sem entusiasmo nem paixão, explicarei por que não há um único termo usado em linguística ao qual eu atribuo um sentido qualquer. E é só depois disso, confesso, que poderei retomar meu trabalho no ponto em que eu havia deixado. É duríssimo a gente ler, ouvir isso, né? É pesado, a gente fica assim nervoso. O pesquisador saussuriano fica bastante nervoso quando lê isso, né? E, ao mesmo tempo, é extremamente histórico, né? Ele estava quase vislumbrando aí o CLG, né? Então, isso acabará contra a minha vontade num livro no qual, sem entusiasmo nem paixão, explicarei, né? Então, as coisas, essas todas que ainda estão sem definição. Né? E dessas coisas que estão ainda sem definição, ele vai dizer, não há um único termo usado em linguística ao qual eu atribua um sentido qualquer. Então, por que eu estou dividindo com vocês, né, esse desabafo de Saussure nessa carta, então, de 1894, um tanto antes, então, dele começar a dar as aulas de linguística geral em Genebra, que a gente está vendo, então, que quando a gente vai procurar um conceito que seja em Saussure, a gente não pode querer encontrar algo positivado, uma delimitação, uma verdade, uma afirmação. É sempre uma possibilidade, é sempre uma interpretação, é sempre uma leitura que vai necessariamente ter que vir acompanhada
de paratextos. Então, a gente vai ter que lançar mão de outras fontes, sejam outras fontes autográficas, manuscritas, sicilianas, ou outros textos exegéticos que vão lá, então, tentar entender a história da formulação de um conceito, ou tentar relacionar aquela tentativa de esboço de uma definição que Saussure faz em determinado manuscrito, em comparação com outras, enfim, fontes, como, por exemplo, o CLG e o ZLG. Então, vamos dar uma olhada no nosso ponto de partida, que eu tinha sugerido para vocês a leitura, né, o curso de Linguística Geral. No capítulo sobre o signo linguístico, né, primeira coisa que a gente vai encontrar, aqui transcrevido o CLG, para ficar mais fácil a leitura. Então, ele começa o capítulo em que ele vai definir, ele, né, então sempre lembrando aqui, autoria atribuída, né, eu vou partir do CLG, em seguida eu já vou problematizar a confecção do CLG, justamente para a gente ver que o que tem no CLG são pistas, por isso que esse é um dos motivos pelos quais eu intitulo meu grupo de pesquisa de rastro. Então, é rastro do som em Saussure. A gente está no rastro. Né? A gente não tem, vamos dizer assim, a configuração textual assinada por ele, né? Quase nunca. Então, mesmo quando é manuscrito, um manuscrito editado, a gente já tem que pensar que alguém mexeu naquele texto. Mas, enfim, vamos olhar para o que está no CLG. CLG a gente lê. Para certas pessoas, a língua, reduzida a seu princípio essencial, é uma nomenclatura. Vale dizer, uma lista de termos que correspondem a outras tantas coisas. Por exemplo, está lá o desenho da árvore, escrito árbor, o desenho do cavalo, escrito ecos. Vocês já tem aqui um sinal de alerta. Né? A primeira coisa que a gente lê ali, para certas pessoas. Então, quer dizer, tem uns e outras aí que andam dizendo isso, e mais do que isso, seguem achando, depois de séculos, desde os gregos que estavam lá no Crátilo, se perguntando sobre, né, qual é a origem dos nomes, né? Então, por que as coisas têm o nome que têm, né? Então, ele, no mínimo, está dizendo, olha, tem gente aqui, né, que ainda está pensando que a língua é uma nomenclatura. E aí, ele segue, né, eu estou dizendo, aqui a gente tem pistas que ele teria dito isso em aula nas fontes manuscritas, que nós vamos olhar um pouquinho mais adiante. Então, tal concepção é criticável, negritei isso ali. Então, ele está dizendo, discordo disso, a língua não é uma nomenclatura. Né? Em numerosos aspectos. Daí ele vai listar esses aspectos que a gente não precisa ler juntos aqui agora, tá? Até porque vocês já leram. Então, primeira coisa que eu quero destacar, né? Saussure vai dizer ali, né? Olha, o signo linguístico não liga, né, uma coisa a um nome. Em seguida, né, nesse mesmo capítulo, ele vai propor, então, essa primeira fórmula que a gente conhece como a fórmula do signo, né, que o signo liga um conceito a uma imagem acústica. Ele depois também vai refutar essa ideia, propondo substituir, né, o conceito por significado, a imagem acústica por significante. A gente lendo o CLG acha que isso também... Saussure um belo dia acordou, quero dar um nome legal para essa unidade aí com a qual eu vou trabalhar, signo, significado, significante, tá bom. Não, a gente fica sabendo, então, lendo várias outras fontes manuscritas, que Saussure fez muitas tentativas. Eu listei aqui algumas para a gente ter quenome, soma, parasoma, sema, apossema, parasema. Ele faz a metáfora da imagem, a gente conhece só, né, a imagem da moeda, dos dois lados da folha de papel. Ele usa a imagem do balão, ele usa a imagem do cadáver. Então, tem, assim, muitas formas, muitas metáforas, muitas tentativas de nomenclatura, né? Mas o que a gente lê lá no CLG, né, é essa formulação finalizada, né, de significado e significante. Conforme a gente vai encontrar nos cadernos dos alunos que assistiam às aulas de Saussure, essa formulação vai acontecer somente nas aulas finais do último curso que ele deu. Né? Então, lá em maio de 1911. Então, não é algo que ele delimitou, definiu, e assim
ficou, vamos dizer assim, harmônica e estavelmente por muitos anos. Não, isso foi uma das últimas configurações para esta tentativa oscilante de nomear a unidade com a qual o linguista trabalha. Não vou aprofundar muito o conjunto de fontes hoje, até porque a gente não tem tempo e esse não é o objetivo principal, mas a gente, então, como eu comentei isso dos cadernos dos alunos, né, vou convidar vocês para a gente dar uma rápida passada também nos cadernos dos alunos. Tá? Nos cadernos dos alunos, eles são apresentados em mais de uma edição, mas assim, a mais conhecida, que mais circula, é uma das edições críticas do curso de Linguística Geral, organizada por Rudolf Engler. Tá? Essa é uma edição que ela é apresentada em folha dupla, com 6 colunas. Essas 6 colunas, então, na primeira coluna vai aparecer o texto do CLG, tal qual. Nas colunas 2, 3, 4 e 5, o Engler organizou, a partir, né, do trabalho anterior de catalogação dessas fontes, os cadernos de alunos que frequentaram os 3 cursos de Linguística Geral, contando aí com o caderno do Émile Constantin, que foi um aluno que mais anotou coisas e que esteve no 2º e no 3º curso, e na última coluna dessa edição crítica, o Engler traz anotações, das poucas anotações que se tinha, né, de próprio punho do Saussure sobre cada um dos temas. Então, em cada um dos assuntos do CLG, é uma edição crítica do CLG, né? Cada assunto que é apresentado no CLG, a gente vai ver, então, a versão do CLG, a versão de cada um dos alunos que aquele tema foi registrado, foi anotado, e, na última coluna, se o Engler encontrou, Godel também, alguma anotação de Saussure sobre aquele tema. Então, um breve esboço para vocês verem este capítulo que a gente começou a olhar ali, né, do signo linguístico, para a gente poder pensar qual foi o esboço teórico de Saussure quando tentou dar aula para explicar para os seus alunos por que as coisas têm o nome que têm, por que a gente chama as coisas por determinado nome, de uma maneira ou de outra, né, o que é, qual é a ideia de palavra. Né? Então, como é que a gente nomeia esses elementos, essa unidade de análise com a qual o linguista trabalha. Né? A gente tende a pensar, primeiro resgatar um comentário que eu fiz mais no início, né, que essa unidade com a qual o linguista trabalha, que se adequa ao signo, é uma unidade, né, vamos dizer assim, exemplarmente como a palavra. Aí eu faço assim, né, as aspas de dizer, só que não, porque justamente o Saussure vai dizer que o signo linguístico pode ser coisas maiores que a palavra e coisas menores que uma palavra. Tá? Só que antes disso, então, a gente precisa olhar para essas imagens para pensar como assim coisa maior ou menor que uma palavra, o signo linguístico. Por quê? Porque a gente olha para o CLG, né, e encontra lá uma árvore e um cavalo desenhados. Poxa vida, como assim uma árvore e um cavalo? Tá lá, primeira coluna, ó, tá ali, primeira coluna, a árvore e o cavalo, como está no CLG. Aí a gente vai olhar os cadernos dos alunos. Aqui eu botei o nome dos alunos lá em cima. Tá? Essa última coluna lá são as notas manuscritas do Saussure. Então, aqui CLG, né? Coluna 2, 3, 4, 5, caderno de aluno, e aqui alguma nota do Saussure, que podia ser nota preparatória para aula ou anotações, enfim, que estavam nas gavetas dele. Então, vocês vejam, né? Alunos como Degallier, Madame Sécheyer, Constantin, de fato desenharam árvore e cavalo no seu caderno. Tudo bem, até aí confirma o que o Bailly e o Sécheyer botaram lá na edição do curso. No entanto, vocês vejam, volto aqui. Árvore, cavalo, árvore, cavalo, árvore, árvore, cavalo. Aqui talvez a Madame Sécheyer não soubesse desenhar cavalo, não quisesse desenhar cavalo. Mas, enfim, de qualquer maneira, aqui, árvore e cavalo, naquela passagem em que Saussure estava criticando a ideia de que a língua é um conjunto de palavras. Tá?
que correspondem a um conjunto de coisas, de objetos no mundo. Então, eu pulo um pouquinho para a gente ver que no segundo momento do capítulo do signo linguístico, em que é apresentado, né, as duas porções, né, do conceito e imagem acústica, a gente vai ver lá no caderno de Gallier, da Madame Sécheyer e do Constantin. Não sei se está muito pequeno ali para vocês, mas eu leio. Aqui está escrito: conceito, árvore. Imagem acústica, árvore. Né? Então, ali, árvore e arbus, ele bota em latim, né, o significado. Árvore, árvore. Então, arbre e arbus. Árvore e arbus. Então, o que significa o quê? Ele está usando tanto do lado do significante, como do lado do significado. Então, tanto do lado do conceito como do lado da imagem acústica, uma palavra para explicar o que é signo. Portanto, uma abstração, não mais a coisa. Né? Então, vocês vejam, aqui ele estava dizendo, isso não é o signo linguístico. O signo linguístico é outra coisa, é pura abstração. Tá? Aqui eu chamo a atenção para esses dois cadernos, que eu acho que tem mais um detalhe, né, para a gente entender o que significa esse grau de abstração da ideia de signo em Saussure. Então, tá lá, conceito e imagem acústica, sendo que aqui tem um puxadinho para cima do conceito, está escrito espiritual. Né? E aqui embaixo, puxando da imagem acústica, material ou sensorial. Tá? Espiritual, aí nos tempos de Saussure, não é a ideia de esprit, né, que aparece em francês, não é de espírito, alma, né, mas sim de espírito, mente, abstração. Tá? Mesma coisa no caderno do Constantin, vai estar lá espiritual e material sensorial. Então, vocês vejam, seja espiritual, abstração, seja material sensorial, é uma representação, né? Não é nada da ordem do cavalo nem da árvore. De novo aqui, o que eu chamo a atenção? Aqui talvez, a minha hipótese, digo isso em aula quando trabalho com este capítulo do CLG, talvez a maior tropeçada de todo o CLG. Então, assim, a gente é muito grato porque os editores, o Bayeux Sécheyer, organizaram essa obra, essas fontes que encontraram, os cadernos dos alunos, algumas pouquíssimas anotações Saussure, porque tudo foi editado por eles de forma assim muito próxima da grande maioria das fontes manuscritas, exceto algumas escorregadas. Talvez uma das grandes escorregadas seja essa que a gente veja aqui. Vocês estão vendo isso aqui, a primeira coluna, CLG. Tá? Lá embaixo, o que aparece? Está na nossa edição, né? Brasileira, tanto da Cultrix como a da Parábola. Né? Estou trabalhando com a da Cultrix. Está lá o quê? Desenho da árvore dentro do signo. Tá? Isso eu posso depois passar com vocês os outros cadernos, nenhum deles vai aparecer. Então, assim, a partir do momento em que a maldita da árvore, eu aqui não quero fazer uma fala, né, antiecológica, mas enfim, maldita aqui é só porque foi uma escorregada dos editores, porque a questão é justamente essa. Quando Saussure desenha a árvore e o cavalo, e provavelmente desenhou no quadro, né? Tanto é que árvore e cavalo aparecem no caderno dos alunos, foi para dizer, isso aqui não é a língua, isso aqui não é o que significa o sistema linguístico, um conjunto de palavras que estão ligadas a coisas no mundo. Né? Então, ele mostra isso para dizer, isso aqui não é. Né? E aí vai, então, para a sua proposta, que é, então, né, falar do conceito e imagem acústica, até lá nas últimas aulas substituir isso por significado e significante. Tá? Mais um pequeno, aqui, então, só para lembrar, isso aqui é a coluna do CLG, e aqui a coluna do caderno, por exemplo, do Gallier, do caderno de Gallier, do caderno do Constantin, e do caderno da Madame Sécheyer. Eu trago assim um pouquinho mais de aproximação da coluna, né, do caderno da Madame Sécheyer, que era esposa do
Seixeira, do editor, de um dos editores, né? Em que a gente vai ler ali, é pequenininho, mas eu acho brilhante esse achado. Está escrito lá, ó, significante, entre parênteses embaixo, auditivo, o significado, entre parênteses, conceitual. Olha o que está escrito aqui embaixo. Criado o signo. Muito legal, né? Temos aqui a certidão de nascimento do signo. Tá? E aí, aqui embaixo, também, pelas anotações da Madame Seixeira, está escrito o seguinte, ó, mas esses termos são ainda equívocos. Tá? Então, anotou lá, olha, talvez não sejam bem esses termos. Olhem que outro baita achado. Né? Esses termos talvez ainda não estejam bem bons. Né? Ele estava tentando. Né? Certo? Acho assim, fico emocionada ao ler isso, né? Então, isso para mim é um achado de pesquisa. Bom, olha lá o que os alunos acharam. Algumas coisas fecham com a fonte, ou é a fonte editada, e outras não. Andando agora um pouquinho, um tantinho mais no CLG, o que a gente encontra? Uma das passagens que eu queria, assim, especial atenção para ler com vocês, né? Justamente porque estamos nos perguntando, afinal de contas, para associar no CLG, o que seria essa unidade de análise com a qual o linguista trabalha? A gente poderia pensar o signo como palavra, sim, não, por que não? Então, vou lá para a página 120, de novo, tá? Estou na edição da Cultrix, que é o capítulo que chama Entidades Concretas da Língua, né? Então, vejam, não é qualquer capítulo, né? Capítulo que chama Entidades Concretas da Língua. Estamos nos perguntando com quais entidades concretas o linguista trabalha. Então, leio aqui em voz alta com vocês. Em resumo, a língua não se apresenta como um conjunto de signos delimitados de antemão, dos quais bastasse estudar as significações e a disposição, e a disposição, então, as significações e a colocação, né, o ordenamento delas. Ela é uma massa indistinta, na qual só a atenção e o hábito nos podem fazer encontrar os elementos particulares. A unidade não tem nenhum caráter fônico especial, e a única definição que dela se pode dar é a seguinte. Então, agora ele vai definir qual é a unidade com a qual o linguista trabalha. Né? Então, é uma porção de sonoridade que, com exclusão do que precede e do que segue na cadeia falada, é significante de um certo conceito. Então, o que seria essa unidade, o signo linguístico com o qual o linguista trabalha? Então, é uma porção de som que, tirando o que vem antes, tirando o que vem depois, corresponde a um significado. Então, relação significante-significado, em primeiro lugar, brota das relações de oposição e diferença dentro do sistema, e outro detalhe que não é em nada pequeno, né, que está também nessa definição aqui, ó. Segue onde isso? O que precede e o que segue onde? Na cadeia falada. Então, é o quê? Onde é que a gente vai achar a unidade? No falante. Então, a unidade não precede, né? A gente não vai encontrar, então, as unidades, os fonemas, as sílabas, né? Os morfemas, né? Por aí. Então, a gente vai encontrar onde o linguista vai ter que procurar isso? Na cadeia falada. Algumas páginas adiante, né? A gente encontra, já no capítulo do valor linguístico, um outro achado, que eu acho que é uma belíssima pista para a gente se perguntar sobre o conceito de palavra em Saussure, né? Que é esse recorte que eu faço aqui. Ó. Não podendo captar diretamente as entidades concretas ou unidades da língua, então quer dizer, eu não posso capturá-las diretamente, eu não tenho como pegá-las assim facilmente. Então, como eu não posso fazer isto com facilidade, automaticamente, farei o quê? Trabalharei sobre as palavras. Olha o que ele diz agora. Estas, as palavras, sem recobrir exatamente a definição da unidade linguística, dão dela uma ideia pelo menos aproximada, que tem a vantagem de ser concreta. Aí tem uma mesóclise. Tomá-las-emos, pois, como espécimes equivalentes aos termos reais de um sistema sincrônico. E os princípios obtidos a propósito das palavras serão válidos para as entidades em geral. Então, acho que aqui, assim, é mais do que um rastro, né? Já é, assim, escancarado. Está dizendo, olha, não podendo circunscrever
com exatidão quais são as entidades concretas da língua, porque quando o sujeito está falando, tudo encadeado, né? Como é que nós vamos fazer para trabalhar? A gente vai trabalhar com a ideia de palavra, né? Mesmo que ela não seja exata, mesmo que ela nos dê uma ideia aproximada. E aí ele diz, né, que tem a vantagem de ser concreta. Então, mais do que isso, ele está dizendo ali, isso que a gente está aplicando à palavra, né, vai poder aplicar a outras unidades, maiores ou menores. De novo aqui, na página 134 e depois... Ah, não, isso é na 135, eu só botei aqui em 2 colunas porque ia ficar muito pequena a fonte. Mas então aqui também, não vou ler tudo, mas aqui só o que ele fala já novamente sobre palavra. Vejam só. O que se disse das palavras aplica-se a qualquer termo da língua, por exemplo, as entidades gramaticais. Assim, o valor de plural do português ou do francês não corresponde a um plural do sânscrito, blá, blá, blá. Tá? Então, assim, o que eu queria destacar é isso. O que se disse das palavras aplica-se a qualquer termo da língua, por exemplo, as entidades gramaticais. Pulamos para o próximo parágrafo. Se as palavras estivessem encarregadas de representar os conceitos dados de antemão, cada uma delas teria, de uma língua para outra, correspondentes exatos para o sentido, mas não ocorre assim. Tá? Então, mais uma passagem que me parece que a gente tem aqui uma pista, né, importante dessa pergunta que ele está se fazendo sobre, afinal de contas, que unidade é essa concreta, como se faz para delimitá-la e como o linguista vai operar nas suas análises. Não sei se a gente vai ter tempo hoje para falar sobre isso. Não sei, eu agora teria assim, a vontade de mostrar um pouquinho como é que a gente vê a ideia do signo nos escritos, mas eu não sei, Verli, tu acha que a gente para conversar um pouquinho sobre o CLG, se der a gente dá uma espiada nos escritos, ou tu acha que sigo mais um pouquinho? Eu acho que tu pode seguir, estou achando bem interessante. Tá. Bom, então, vamos mais um pouquinho olhar ali para o que a gente também pode tentar detalhar. Luísa, Sim. Certamente todo mundo sabe o que é o CLG, mas os escritos talvez merecessem uma introduçãozinha. Tá bom, vamos lá. Então, os escritos de linguística geral, então é outra obra sussiriana que é atribuída também a Saussure, que a gente tem traduzida para o português, que na verdade é muito polêmica porque quando no ano de 1996, numa das propriedades da família de Saussure, encontrou-se um manuscrito, né, um novo manuscrito, um manuscrito ainda até então desconhecido, veio à tona assim, bom, o que vamos fazer com isso, do que se trata? Esse manuscrito, ele ficou conhecido, né, como manuscrito da essência dupla da linguagem, que era uma dos títulos que tinha no envelope no qual esse material estava guardado. Tinha ciência da linguagem e ciência dupla da linguagem, além de outras nomenclaturas, mas essas eram as duas mais recorrentes nesse conjunto de envelopes que foi encontrado numa das casas lá da família de Saussure. Neste momento, então, quem era dos pesquisadores saussurianos vivos, maior conhecedor de fontes manuscritas, é o mesmo autor que a gente estava falando agora há pouco da edição crítica, que eu mostrei aqui para vocês, essa das 6 colunas, o Rudolf Engler. Rudolf Engler, então, é chamado para organizar esses manuscritos na Universidade de Genebra, na biblioteca da Universidade de Genebra, onde está a maioria dos manuscritos Saussure, tentar entendê-lo, tentar classificá-lo e começar, então, a organizar como se poderia veiculá-lo. Nesse momento, um outro importante pesquisador, filósofo da linguagem, chamado Simon Bouquet,
se une ao Rudolf Engler nesta empreitada e propõe ao Rudolf Engler, que já era bastante velhinho, encabeçar esse projeto e publicar, então, de uma maneira mais legível, porque era um manuscrito com muita rasura, com muita lacuna. E, bom, o que acontece? Por que eu disse que é polêmico? Porque essa edição, Escrito de Linguística Geral, que sai primeiro em 2002 na França, depois em 2004 no Brasil, já traduzido, ele é um manuscrito que tem dois, entre aspas, problemas, né? Um deles é justamente o fato de que o Simon Bouquet higienizou demais esses dados. Então, ele suprimiu as rasuras, o sobrescrito. Então, ele deixou o manuscrito, por um lado, né, para aquele pesquisador que está se aproximando, bem mais palatável, bem mais fácil de ler, mas, por outro lado, suprimiu muitas informações, né, que o manuscrito, justamente, a qualidade dele é a gente poder pegar essas informações que estão ali nas entrelinhas, muitas delas, ou o riscado, o quanto o autor estava pensando uma palavra, botou outra, enfim. Vocês trabalham com palavra e discurso, sabem quanto isso é importante, né? Eu que trabalho com rastro também, mas enfim. E além disso, esse é um dos problemas, né? Porque depois foram feitas outras edições que preservam essas rasuras. E um outro problema dessa publicação, que essa veiculação comercial, em Paris sai pela Gallimard, aqui no Brasil sai pela Cultrix, ela reúne outros documentos que o Rudolf Engler já tinha documentado há muito mais tempo. Tá? Então, assim, isso é apresentado comercialmente como este livro traz a verdadeira versão de Ferdinand de Saussure. Aqui nós temos o verdadeiro Saussure, porque lá no CLG o que se encontra é um Saussure editado, falso, distorcido. Tá? Isso não sou eu que estou falando, isso, se vocês têm os escritos de linguística geral, não deixem de ler o prefácio. O tom do prefácio, assinado por Bouquet e Engler, mas todo mundo diz, né, no bastidor, que esse é o tom, né, da posição do Simon Bouquet, de dizer que o CLG, então, não é uma fonte confiável, porque o Saussure verdadeiro estava nesse esboço de livro que seria o Essência Dupla da Linguagem, e ele, então, publica isso como Escritos de Linguística Geral, né? O título, então, já parafraseando o CLG. Então, assim, tem vantagens e desvantagens a gente trabalhar com os escritos de linguística geral. Acho que para um primeiro texto, uma primeira aproximação desses manuscritos, super recomendo. Claro que se a gente é um pesquisador da área, ele não é suficiente. Mas por quê? Porque a gente quer informações para além dele. E saber também, quando a gente está lendo os escritos de linguística geral, que ele é um conjunto de vários documentos. Tem esse documento dupla essência, né, que é umas 80, 90 páginas, começo do livro, e os demais são documentos, são manuscritos mais antigos, que foram incorporados a este livro. Então, é disso que se trata os escritos de linguística geral. Então, lá nos escritos de linguística geral, a gente vai encontrar, por exemplo, tá? Isso aqui eu botei ali a foto, inclusive para vocês terem uma ideia de em que estado estão, né, os manuscritos sussurianos. Ali uma folhinha de papel escrita à mão. Essa folha, vocês vejam, nem está tão rabiscada assim. Depois eu posso mostrar alguma outra mega rabiscada, mas porque aqui a questão não era mostrar rasura. Aqui a ideia é mostrar para vocês que Saussure não trabalhou só, inclusive, com a ideia do signo redondinho, como a gente enxerga no CLG. Tá? Aí eu vou mostrar como é que isso aqui ficou na edição do Engler e Bouquet. Olhem lá, então tem vocês estão vendo que é a minha edição, né? Já tem os meus grifos em cima do texto. Mas olhem lá, tem um signo linguístico quadrado, e o que mais me chama a atenção, que eu adoro nessa imagem, tá?
a barra que separa significante e significado, ela está sendo proposta como pontilhada. Então, acho que está ali, é preciso pensar o símbolo, aí está ali, uma barra oblíqua tracejada, e não, tá? Aqui está a barra contínua. Tá? Então, era a mesma coisa que estava aqui, foi transcrita para cá. Tá? Ou então, aí ele faz pontilhada, tanto na vertical como na horizontal. Certo? Mas para a gente pensar, né, o que está em jogo aí. Né? Então, um pouco para fechar essas minhas ideias iniciais, a gente poder bater um pouco um papo a partir do que a gente olhou, então, no CLG, na edição crítica, aquela das 6 colunas do Engler, e, né, esse esboço também de signo que a gente viu aqui num manuscrito que compõe os escritos de linguística geral, né? Eu queria, primeiras coisas assim que eu queria destacar para vocês. Em primeiro lugar, que a gente não fique nessa ideia, mesmo que nessa versão final, significado e significante, que aparece nas últimas aulas que ele deu de linguística geral, que nos ajudam a entender o signo como unidade, mas que isso é um signo que eu botei aqui de propósito, entre aspas, positivado, né? Porque o signo não aparece assim para a gente trabalhar, para a gente estudar, está aqui. Esse é o signo, a palavra está assim, extraída do sistema. Não, o signo vai aparecer sempre ligado a outros signos, porque a sua definição, inclusive, depende, né, do fato de dizer que ele é o que os outros não são. Então, isso aqui é uma ficção, é uma construção, né, teórica para a gente entender a ideia de signo, mas que ele sozinho não vai nos servir para nada. Né? Então, um dos abalos que eu proponho a gente fazer hoje é pensar o signo na parole. O signo na parole, o que eu fiz aqui? Primeira provocação. Eu deixei a linha contínua, mas não deixei ela ir até as laterais. Ou seja, essa separação entre significado e significante não é uma coisa tão fácil assim de entender como quando a gente pensa lá o signo linguístico, né, como os dois lados de uma moeda, cara e coroa. Né? Quando a gente lembra que quando a gente está usando uma moeda ou os dois lados de uma folha de papel, essa integração ela torna a coisa uma coisa só mesmo. A gente não pensa a cara da moeda, a coroa da moeda, é a moeda. Né? Então, o signo é isso também, essa integração, sendo que as duas faces são abstratas. Né? Então, a gente aceita muito bem que o conceito é abstrato, mas a gente tem ainda muita resistência de tomar a imagem acústica como abstrata. E, é óbvio, é abstração. Ele diz isso, tem passagens que ele diz, literalmente. Os dois lados, né, do signo linguístico são abstrações. E aí a segunda provocação, que é trazer o tracejado para cá, né? Então, assim, primeira provocação é lembrar que são, né, ambos atravessados por essa ideia de abstração. Mas mais do que isso, né, o signo, né, para a gente dizer que o signo compõe o sistema, para a gente poder pensar, olha, uma coisa é o falante falando, né? Outra coisa é o linguista analisando. Então, o que é uma noção de signo ou de palavra? Podemos pensar nessas duas concepções distintas, que eu não estou sobrepondo, estou aproximando, mas não estou sobrepondo. Né? Para o falante, né? O falante tem a ideia de que ele fala com palavras, mas a gente sabe que o falante não fala com palavras justapostas, porque as palavras se entremeiam, se atravessam, né? E daqui a pouco a gente já não consegue, na fala do falante, delimitar onde começa uma e acaba a outra. Por causa das palavras compostas, por causa dos fenômenos de fronteira entre palavras, isso a morfofonologia estuda, né, corriqueiramente, a sintaxe também. Então, que fica difícil, quantas vezes uma holofrase, uma holófrase, né, também a gente se pergunta, mas isso é palavra ou é sintaxe? Né? O pessoal da aquisição, da clínica, se pergunta sobre isso o tempo inteiro. Então, quando
a gente, diferente da posição do falante, né? O falante fala e não... ele ilusoriamente pensa que fala reunindo palavras, né? Mas ele encadeia, né? Seu fluxo de fala. E o linguista? Como é que o linguista... Aí é que o problema do lado de cá, né? É quando a gente quer operar nas nossas análises, a gente tem que fazer recortes de unidade. E aí é que está a questão. Aí é que é o nosso problema de pesquisa, independente da perspectiva teórica. Como é que a gente opera recorte de unidade? Saussure dá um esboço de resposta para isso, que eu acho muito bom, né? Quando ele explica o que é o valor linguístico, né, ele vai dizer, os signos não estão dados numa língua de antemão. Eles vão ser recortados, né, na escuta do outro, ou na nossa escuta, enfim, na escuta do linguista, a partir das relações que os próprios signos travam com os outros signos dentro do sistema. Né? Então, aquele desenho, né, que eu trago aqui das massas amorfas, para mim é o desenho mais didático que existe para a gente entender, né, o que é o signo linguístico. Muito melhor do que esse aqui do signo isolado. Né, porque ele vai dizer, o que é o signo linguístico? Olha, uma massa amorfa de sons que, tirando o que vem antes, tirando o que vem depois, se une, e a gente sabe, não vamos trabalhar hoje aqui o conceito de arbitrário, se une arbitrariamente a uma ideia. Né? Então, essa é a unidade com a qual a gente trabalha. Então, isso pode ser uma palavra? Pode. A palavra casa, a palavra lindo, a palavra meu, né? A palavra a, né? Mas isso pode ser um prefixo, pode ser um sufixo, pode ser um fonema, já andei escrevendo até um artigo dizendo isso. Pode, claro que pode. Se tiver potência para arbitrariamente atribuir a isso uma ideia, se opondo ao que vem antes, ao que vem depois e ao que vem ao que não vem presencialmente, né, o que vem em relação em ausência, nas relações em presença, as relações em ausência, isso configura o signo, né, dentro do sistema. Então, ele é marcado, o signo é delimitado, mais do que é marcado, ele é delimitado. Eu consigo recortar a unidade, ele tem um capítulo, antes do capítulo do valor, ele vai falar o método de delimitação de unidade. Né? E vai dizer, olha, é esse o método, ele não usa essa palavra eu tenho usado agora no grupo né, no meu grupo de pesquisa, escuta, que não é a escuta da audição física, fisiológica, não é a escuta psicanalítica, é a escuta, pessoal, do discurso. Eu tenho um mergulho, meu mestrado foi em análise de discurso, né, Verli? Né, eu sei que essa escuta na análise do discurso está muito próxima da noção de interpretação. Então, por isso, sim, esse diálogo me interessa muito seriamente, porque acho que pensar escuta linguística como interpretação, porque é ela que vai delimitar essas linhas pontilhadas aqui, neste caso agora, verticais, desculpem, né? Que é isso aqui, isso aqui é o método da delimitação de unidade. Né? É quando a escuta recorta, né? Ele vai dizer que quem faz isso, né, é a massa de falantes, e que isso, dentro de uma comunidade linguística, delibera o que é signo e o que não é signo. Então, é uma escuta linguística interpretativa. Né? Então, é ela que vai operar essas diferenças do que esse som que está aqui, em A, não é o som que está aqui, não é o som que está aqui, não é o som que está aqui, não é o som que está aqui. Desculpem, eu estou do lado do significado, eu já estou lacaniana. Som é embaixo. Então, significante. Então, o som que está aqui em B não é o que está aqui, não é o que está aqui, não é o que está depois, não. Então, não é o B', B2', B3', tá? Que se une, então, a uma ideia, em A, que não é a ideia A', não é a ideia A2', não é a ideia A3', e também não é uma outra ideia
e também não é um outro som, seja em presença, seja em ausência, né? Mas que, por sua vez, constitui, né, um laço arbitrário que faz com que esse conjunto, que por acaso é esse aqui, tá? Só que não é isolado, porque aqui vai ter outro, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro, lá vai ter outro, lá vai ter outro. Então, esta união aqui que eu grafo em vermelho, né, é aquilo que a gente reconhece como um signo linguístico. Pode ser uma palavra? Pode. Né? Posso reconhecer ali casa, né? Às vezes a casa amanhã. Ah, casa amanhã, tá. Agora, se eu, por exemplo, é casinha, inha, ó. Então, isso em trabalho em clínica é impressionante, assim. O tempo que eu clinicava, e ainda quando escuto hoje as estagiárias da fono comentando, né? Quando elas têm que analisar dados de fala que são pura massa morfa de sons. O que elas veem? Daqui a pouco, na fala do paciente, aparece alguma coisa, inha, uma fala nebulosa, viscosa, que não se reconhece quase nada, mas daqui a pouco tem lá um sufixo inha. Então, já tem uma pista sobre gênero, sobre número, né, sobre grau, enfim, seja esse diminutivo afetivo, o que for, mas a gente não sabe exatamente o que esse sujeito está falando, mas já não consegue, nessa massa de sons, distinguir do que vem antes, do que vem depois, do que não vem, uma ideia. Então, esse sufixo inha, né, já se liga, né, a um significado, a uma ideia. E, bom, ali começa uma atribuição de valor e um estofo de palavra. Então, é uma coisa menor que palavra, é um sufixo, né, mas que tem já esse estatuto de signo. Se tem estatuto de palavra, já foi por minha conta aqui, mas tem, né, estofo para ser reconhecido, delimitado e atribuído valor. Então, é signo. Né? Então, só para dar um esboço assim de por onde a coisa vai, pensando em algumas situações, peguei uma situação clínica, podia ser uma situação de aquisição, podia ser uma situação de fala cotidiana. Esses tempos orientei um TCC que um cara analisava o rap, então, assim, me veio muito essa imagem de massa morfa, né, no encadeamento, e como se opera o recorte da unidade na escuta encadeada de um rap, por exemplo. Mas, enfim, queria, né, abrir agora para a gente bater papo. Aqui só as fontes sucilianas que eu usei para este bate-papo inicial. E assim falei 1 hora, Verliz, tu não me tira a palavra, tu me dá a palavra, mas tem que me tirar ela de vez em quando também, senão eu sigo aqui. Obrigada, Luísa. A gente nem sentiu essa 1 hora passar. E eu acho que essa aula que vai ficar lá no YouTube do Palinde vai ser aula para aproveitar muito em aula de linguística, né? Funciona muito bem, dá para usar nas aulas de linguística. Tá todo mundo aí elogiando, botando palminhas, botando comentários para ti, corações, tem de tudo aí. Luísa, eu sabia, eu detesto dizer isso, mas eu já sabia que ia ser muito bom, tá, gente? E eu tenho, assim, muitas anotações. Eu vou fazer alguns comentários só, que são mais do meu métier. Né? Vou botar uma luz aqui, será? Acho que está ruim assim, vou deixar assim mesmo. Vou ter uma luz muito fraca no meu quarto de estudos, porque eu uso sempre a de mesa, e aí fica meio torto. Mas tá bom, dá para ver bem. Tá bom. Essa questão que tu começa, né, de não encontrar a definição de palavra, só ser... Isso, o analista de discurso se depara com muita palavra. Nós temos muitas coisas. Eu me lembro, assim, de palestras
que a pessoa levanta a mão lá no meio e pergunta para um analista de discurso o que é ideologia. Isso não é algo para se definir com o que é, isso é algo que exige uma compreensão muito maior. Então, acho que você fez um percurso aí muito legal para a gente mesmo buscar nossa compreensão do que é palavra e Saussure. E é isso, o nosso grupo, que se intitula Palavra, Língua e Discurso, ele tem a palavra, muitas vezes, mas não sempre, como um ponto de partida, né? E aí vai trabalhando naquilo que tu finalizou, que é a importância das relações. Né? Nós partimos do que Pechet traz de Canguilhem, depois a Ini recupera também, em Orlando, que é, em discurso, tudo está posto em relação a. Então, não tem como, isoladamente, tentar trabalhar isso, né? Então, assim, me senti muito confortável, muito à vontade contigo, uma Soriana, que vê que as coisas não estão dadas e que a gente tem que viver construindo, né, os sentidos dentro daquilo que a gente está pesquisando. E essa angústia de Saussure, te confesso que eu nunca tinha visto ninguém falar da angústia de Saussure em fazer essas definições, mas eu sempre me colocava no lugar dele, guardadas as devidas proporções, né, gente? O que seria produzir uma teoria no quadro, em sala de aula, falando oralmente para as pessoas? Essa elaboração que tem coisas que a gente diz que a gente se arrepende depois, não queria nem ter dito. E aí fica, hoje em dia, fica gravado. Mas que o aluno anota, porque se aquilo chamar a atenção dele, ele anota mesmo. E aí a gente fica, por exemplo, aquela parte da Madame Sécheyer, em que ela diz, mas isso ainda pode estar equivocado e tal. A gente fica assim, será que Saussure deu a entender que estava equivocado ou já é uma leitura crítica dela? Porque se a gente for pegar hoje as anotações dessas 30 pessoas que estão aqui sobre a fala da Luísa, nós vamos encontrar de um tudo, né, gente? Pontos que se ligam e pontos que se distanciam loucamente. Perfeito. Então, é esse o nosso lugar, né, de linguista, de analista de discurso, né, olhar para isso. Eu tenho mais um monte de anotação, mas eu quero chegar numa lá pelo meio, quando você traz uma coisa que para mim hoje é Foucaultiana. Né? Palavra é abstração, não é a coisa. Foucault não cita ninguém nessa vida, né? Não tem citação de pessoas no texto de Foucault. Ele e o Lacan, é um inferno, a gente vai não tem referências bibliográficas nos textos desses caras. Mas aquela análise isso não é um cachimbo? É isso. Quer dizer, a palavra não é a coisa mesmo. E aí você muda de lugar, né, teórico e tal, mas diz de outra forma, né? Mas a coisa está mais ou menos isso aí, quer dizer, nós temos ainda muito que estudar para entender o que é essa coisa da palavra. Né? Verli, eu me lembrei, no meu grupo de pesquisa, a gente chegou por outro motivo, não era porque a gente queria discutir palavra, mas a gente queria entender a noção de arbitrário no Saussure. E aí nós ficamos trabalhando, acho que pelo menos uns 6 meses, nós lemos e discutimos o Diálogo do Crátilo, do Platão. Muito bom. Talvez para você seja interessante, porque tem uma discussão ali sobre o que é palavra, depois que, enfim, vocês fizerem essa rodada de ouvir várias pessoas, que eu acho que é uma baita ideia, uma baita iniciativa, mas eu acho que o Diálogo do Crátilo, acho que tem tudo a ver com o que vocês estão querendo discutir, né? Porque, enfim, está lá numa das, lugares fundadores, né? Da coisa. Exatamente. Agora que tu falou assim nisso do Foucault, também me lembrei do Lacan, que eles não citam muito as fontes, mas como é fundamental a gente ir lá ver, né? Esses discursos fundadores mesmo. Né? Verdade. Para a gente foi muito bacana discutir esse texto, muito legal. Obrigada pela dica. O último comentário que eu vou fazer, depois eu vou abrir para o grupo, né? Uma coisa que eu estava falando hoje com os meus alunos sobre a questão do silêncio, né? Eu me lembro de ter lido no Saussure alguma coisa sobre a linearidade, né, da linha escrita.
e desse espaço entre as palavras, né? Então, isso parece, assim, tão natural para a gente hoje, escrever palavra, espaço, palavra, né? No computador, principalmente. Se ficar grudado, o computador anuncia com um sublinhado e você vai lá e mexe. Mas isso não está dado, né? E hoje você falou isso, né? Quer dizer, não é tudo junto, é o encadeamento, é o próprio tom, né? De como é que isso é dito, onde é que estão as pausas na nossa fala, né? Nós olhamos isso pelo, eu olho pessoalmente pelo olhar desse silêncio que significa, né? E, inclusive, onde é que a gente dá aquela paradinha e deixa o outro pensando, depois a gente retoma de um outro ponto e tal, pausas pequenas, pausas grandes. Não sei se tu quisesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu adoraria. Isso temos mais 2 horas? Não, um comentário rápido. Não, o tema me pega, né, Verli, porque a minha dissertação de mestrado em análise do discurso foi sobre silêncio, né, e era justamente porque eu fui procurar, né, um mestrado nos estudos da linguagem, porque eu queria justamente entender os silêncios dos meus pacientes na fonoaudiologia. E o que eu via era que alguns silêncios não eram orgânicos, não eram físicos, não eram fisiológicos, né? Alguns me pareciam tinham alguma causa cognitiva, outros alguma causa psíquica, mas outros eram um silêncio discursivo, era um silenciamento, né? Então ali as formas de silêncio foi fundamental para ancorar toda a minha reflexão. Pensei inclusive uma tipologia para o silêncio na clínica, né? Então assim, e esse tema, enfim, me é muito caro assim também. Porque sigo pensando nele até hoje. Vamos pensar assim, hoje talvez mais no âmbito da teoria sussiriana, como é que eu responderia isso, né? Sem dúvida nenhuma que o silêncio tem estofo para ser signo linguístico. Se eu estou dizendo aqui, né, que tanto significante como significado são abstração, a gente tem que poder pensar que aquilo que sustenta a porção significante, que a gente tende a pensar, primeiro aquela coisa, tá, consegui entender que não é o cavalo e a árvore significante. Tá, mas então é a palavra árvore ou cavalo, escrita ou falada? Também não, cara pálida, não é suficiente. É quando o Saussure está usando essa expressão imagem acústica, e depois ele não se conforma com ela, ele está tentando sinalizar que não é. Então, se é imagem acústica, é a representação do som, não é o som em si. E a gente tem que lembrar, nesse tempo, né, em que o Saussure estava dando essas aulas, a noção de, por exemplo, fonema estava recém sendo esboçada. Para os contemporâneos de Saussure, fonema era som. Som, não era a representação do som como hoje a gente sabe que é. Né? Então, ele tentou usar a coisa mais próxima da ideia de representação. Né? Então, por isso ele vai usar imagem acústica, para dizer, não é o som em si. Tá? No manuscrito da dupla essência, ele chega a diferenciar. Ele vai dizer, olha, o linguista tem que cuidar para não cair na armadilha de querer analisar a figura vocal como tal. Olha, ele chega a dizer figura vocal para falar do som, né? Mas ele vai dizer, o linguista vai ter que usar a figura vocal como signo, é essa a materialidade. Então, olha, é a figura vocal representada, figura vocal como signo, certo? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, aquele momento lá que a gente entende a metáfora do jogo de xadrez, que ele vai dizer, olha, o que interessa não é o material do qual a peça é feita. Eu posso substituir, né, o cavalo, a torre, por um clips, por uma tampinha e dizer, isso aqui vale o que vale um cavalo, o que vale uma torre. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Eu preciso de alguma representação que gere contraste, oposição e relação dentro do sistema. E aí, tentando te responder, o silêncio pode fazer isso? Claro que sim. Porque ele contrasta com o som.
porque eu posso dizer, sei lá, qualquer fonema, qualquer palavra, qualquer... Ou posso ficar em silêncio. Contrasta, opõe e relaciona. E se relaciona, que são as Muito bom. condições para ter valor no sistema. Para ter valor no sistema, né, o elemento tem que simultaneamente se opor, né, se relacionar e contrastar. Uhum. Então, o silêncio, ele não contrasta com tudo que não ele? Claro que contrasta. Então, claro que ele pode, né, se alçar a categoria de um signo. Perfeito. Perfeito, maravilhoso. Obrigada, Luísa. Vou abrir agora para os colegas palindianos, os velhos palindianos, os recém-chegados palindianos. Quem quiser comentar, perguntar, agradecer, pode abrir seu microfone. Pode, Silvana. Só que assim, tem que se apresentar para ela saber com quem ela está falando, né? Beli, eu quero só falar uma coisinha antes, que eu não vou resistir. Ah. Eu aqui trabalhei sucirianamente ouvindo a tua fala. Tu disse que tu vai abrir para os teus colegas palindianos, né? Uhum. Como eu não estou acostumado com esse léxico, né? Então, assim, o palindiano, tem indianos aqui. Olha como é que eu recortei a unidade. Palindiano, eu digo, deve ser algum lugar da Índia, né? Palindiana, talvez. A Índia. E eu me arrependi imediatamente, porque eu me lembrei dos teus alunos que poderiam estar aqui e não são palindianos. Tem 2 ou 3, mas que agora já estão estando aqui. Mas muito, muito legal, porque é exato exemplo ali que eu dei do recorte da unidade. O palindiano, tem alguém da Índia aqui. Já ficou com o indiano na cabeça, que joia, né? Recorte da unidade, dentro daquela massa amorfa de sons, o indiano se juntou a uma ideia que eu reconheci como tal. Exatamente, aí o conceito e a imagem acústica, PAFT, formado. Era a Silvana que tinha pedido a palavra? Não? Quem é que tinha pedido a palavra, gente? Estou perdida agora. Não? Aqui agora Paulo, é isso? Paulo Rogério? Agora é o Paulo. Pedi que você se apresente primeiro, professora Luísa, depois pode falar. Eu sou o Paulo, sou aqui da cidade de Cuiabá. E é a minha primeira vez, né, que eu estou entrando aí no Palinde. Estou gostando muito, parabéns pela palestra. Na realidade, não é uma pergunta, é mais uma inquietação mesmo. Recentemente parece, acho que foi o Marcos Banho, e também tem uns inscritos também do Valdir Flores, parece, né? Da UFRS, se eu não me engano, alguém pode me ajudar aí? Isso. Eu queria que você comentasse sobre essas obras, assim, se aproxima, se não, igual você fez lá com aqueles escritos de Saussure, né? Queria que você comentasse um pouco. Então, Paulo, também precisaríamos mais tempo para fazer, né, um diálogo, né, a partir de obras mais recentes. Eu trabalhei aqui mais com obras que já têm um percurso na academia, né, de estudos. A edição do CLG da Parábola, essa que tem, então, uma introdução, as notas, comentários do Marcos Banho e um pós-fácil, a gente trabalhou também, a gente leu toda ela e trabalhou lá no nosso grupo de pesquisa, porque foi, de fato, um acontecimento, né? Um tremendo acontecimento a gente ter uma nova tradução do CLG para o português. A gente percebeu algumas coisas complicadas em relação às notas, né, da edição da Parábola, porque o Marcos Banho faz alguns ajustes, por exemplo, de transcrição fonética, de explicar alguns exemplos e algumas fontes de algumas palavras ali, por exemplo, que o Saussure usa como exemplo, né? O Saussure, como conhecia muitas línguas, trazia muitos exemplos em outras línguas, que, infelizmente, o Marcos Banho acabou tentando atualizar, seja a transcrição, seja a ocorrência mesmo dessas palavras. E isso acabou se perdendo no documento histórico, né? Então, justamente ali, o que a gente podia ver naquele exemplo eram as ocorrências contrastando num tempo de um Saussure
que tinha uma formação indo-europeísta, que fazia uma linguística histórica comparativa, aquele dado, por exemplo, fica nebuloso. E alguns comentários, assim, que eu acho bastante datados também, que o Banho acaba veiculando nas notas. Mas, de resto, tirando esses 2 pequenos detalhes, eu acho que a edição da Parábola, além de ter uma capa muito bonita, né, ela renovou, né, no meio linguístico brasileiro um interesse pelo Saussure. E eu acho que um dos efeitos disso é, inclusive, essa publicação do meu colega, o Valdir Flores é meu colega de URGS, é um dos efeitos disso. Eu acho que tem uma renovação no interesse pela linguística sussiriana no Brasil. Então, acho que eu ainda tenho preferido trabalhar com a edição da Cultrix, acho que ela é acompanhada de um prefácio maravilhoso do Salum, né, que eu acho que é uma aula, então acho que recomendo assim meus orientandos todos, como é por onde eu começo, vai ler o prefácio. Né? O prefácio à edição brasileira da Cultrix é um documento incrível, cheio de informação sobre fontes e informações históricas também, sobre o Saussure e o próprio CLG. Então, acho que assim, em poucas palavras, eu tentei dizer um pouco assim as minhas impressões. Não sei se obrigado. Respondeu, obrigado. Luísa, eu também sou garradinha no meu laranjinha, não solto para nada. E queria te dizer, assim, né, dessa responsabilidade histórica, né, que eu vejo na tua fala, no teu grupo, a visita àquela biblioteca, né, foi maravilhosa. A sala Túlio de Mauro. A sala do Túlio de Mauro. Você sabe que eu conheci pessoalmente, que eu jantei com o Túlio de Mauro, né? Ai, que chique! Foi maravilhoso. Ele era de uma doçura incrível. A gente pensa assim, ele foi maravilhoso quando ele entregou, né, aquela edição comentada para a gente. E teve uma vida longa e feliz, eu acho. Isso é bom demais. Assim, a gente vê parte profissional e parte pessoal, né? Sem dúvida, um linguista extremamente generoso, né? Hoje na tua fala, muitas vezes eu anotei aqui que contribuição para a história das ideias linguísticas, que é um campo que eu me filio também, e que eu gosto muito. É isso que me liga mesmo a Saussure e a todos os linguistas que vieram antes, né? Essa relação com a história das ideias. E te agradeço também por trazer tantas contribuições aqui para a gente acerca disso, né? Começando com uma carta. Eu amo as cartas. Tu já me ganhou na saída. Uma carta de autógrafo, imagina. Robson agora. Não tinha alguém antes, mas enfim, pode te apresenta. ser depois também. Tudo bem, professora Luísa, já conheço você, não sei se você lembra de mim, mas lá de Silveira Martins. Lembro, sim. E, enfim, parabéns, tava muito bom mesmo, assim, não consegui perder o foco em nenhum momento de tão bom. Porque, enfim, né, eu sou orientando da Prof. Ferli e desde o início da minha formação, então acho que o primeiro projeto que eu estive na universidade era a surpreendente história da palavra, né? Essa coisa, a história da palavra. E aí, durante toda a sua apresentação, a sua fala, enfim, não vou nem falar da carta, porque golpe baixo, muito bom, né? Ele mesmo escrevendo ali, falando. Não se vê muito nem o próprio curso de linguística geral, né? Não foi ele que é o autor da obra, enfim, tudo isso. Mas mais para parabenizar e também uma pergunta mais talvez simbólica, assim, mas que eu fiquei pensando também, né? Que a gente está fazendo aqui, dando abertura aqui numa coisa que é a história da palavra. E começando a partir disso mesmo, do Saussure, que é um fundador, não sei se eu penso certo pensando assim, mas das ciências humanas como um campo, né?
e aí talvez aquela dificuldade que ele tinha no início, que é algo que a gente sente muito de ter que fazer esse recorte, e enfim, um corte dói mesmo, né? Então, ali aquela carta no início foi muito bom, assim, para até pensar essa coisa da palavra mesmo, como algo que tem uma história. Enfim, só acho que mais para falar que depois que eu entendi uma coisinha disso, que as palavras têm uma história, eu fiquei maluco. Mas muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Parabéns. Te agradeço, Robson, pelas palavras, né? Mas assim, teu comentário também me fez pensar um cuidado bastante importante que a análise do discurso tem, que eu acho muito, muito, muito sério eticamente, que é esse cuidado com a ideia de discursos fundadores, né? A gente tem a ilusão que o discurso, né, tem a sua origem, tem a sua fonte e tal, e na verdade, obviamente, Saussure foi um grande pensador, na virada do século XIX para o século XX, sem dúvida nenhuma, acho que um dos importantes expoentes, né, desse tempo. Acho que ele inaugura um jeito, inaugura sem saber, né, um jeito novo de se estudar na linguística, de se pesquisar, de se fazer linguística, mas é muito interessante porque o que ele faz, né, é fruto, essa virada que ele provoca, esse efeito que ele produz, é efeito sentido, né, é fruto das aulas do professor que ele foi. Porque a grande maioria dos manuscritos dele, a gente só foi ter acesso a partir da década de 40, 50. Né? Então, assim, divulgação mesmo, né, mais tarde ainda, década, né, final da década de 60 e início da década de 70. Então, tu veja que o CLG passa a ser um livro, entre aspas, né, fonte, origem, não de uma, como é que eu vou dizer assim, de um saber em linguística do pesquisador. O pesquisador é aquele ali que a gente leu da carta, o angustiado, insatisfeito com cada coisa que ele lia, via e tentava fazer. Agora, o que produziu o efeito que a gente transferencialmente carrega até hoje, qualquer um que estude linguagem até hoje, é efeito do professor Saussure. Então, isso foi transmissão oral em sala de aula. Né? Então, Bayeux e Sécheyer montam o CLG a partir dos efeitos do que aconteceu naqueles três, né, nas 3 vezes que ele ofereceu essa disciplina chamada Linguística Geral. A partir da palavra oral. Pois então. Então, é um efeito de escuta. Vocês entendem? A fundação da linguística moderna é um efeito de escuta. É um efeito de um gesto de um docente. Claro que também era um baita pesquisador, mas a gente não conhecia as pesquisas dele até muito pouco tempo atrás. Então, veja que isso eu fico assim, muito chocada, né? Assim, o Salum toca nisso lá no prefácio, né, da edição brasileira, do CLG. Ele vai dizer isso, né? Olha, coisa parecida tinha acontecido com poucos. Jesus, por exemplo, que a transmissão foi oral, né? Sócrates. Então, vocês vejam assim, que funda uma tradição, né? Exatamente. Transmissão oral, ok, mas uma tradição oral, uma exposição oral que funda uma tradição. Isso. Dentro de um campo, né? Como isso. É o nosso. E é interessante também, então, a gente pensar que nesse fundador aí também não é inaugural do zero, né? Essa é uma das broncas do banho com ele, inclusive, ele vai dizer, olha, aquilo ali que ele está dizendo tem muitas coisas que já estavam no Hermann Pohl, já estavam no Whitney, mas ele, enfim, nos manuscritos ele registra as coisas que ele estava lendo, coisas. Ele é um homem do seu tempo. Então, assim, se ele foi brilhante, assim como Freud foi, assim, é um lugar de discurso fundador, mas assim, a gente sabe que não é fundador, mas não é a origem ali, né? Então, assim, ele é fruto do seu tempo. Então, ele trouxe de uma maneira brilhante, original, uma interpretação, né, daquilo que é o sintoma cultural, acadêmico do seu tempo.
Então... E que tudo que os comparatistas, os neogramáticos, etc. e tal, fizeram antes possibilitaram que ele chegasse onde ele chegou. Exatamente. Porque é um pouco isso também, né? O que a Com gente certeza. pode fazer? O Pechet tributa muito a Saussure, né? O Pechet diz que o que nós podemos dizer hoje sobre língua é possível porque Saussure disse antes uma coisa bem diferente do que a gente diz. Não. Mas que abriu a possibilidade da gente dizer, né? Então, esse tributo aí da análise do discurso à língua, essa relação com a linguística é muito forte. Né? E essa é outra questão também, que um dia eu ainda vou voltar, e eu ainda vou escrever sobre isso. Não estou pronta ainda, mais adiante faço isso. Mas, assim, que eu quero voltar a pensar é que, assim, ó, o Saussure que o Pechet leu e discutiu era o Saussure do auge do movimento estruturalista. Uhum. Era o Saussure lido como binário, dicotômico, em muitos momentos. E que bom, não é também, esse... Também Pechet era um homem do seu tempo, né? Exatamente. Então, tem algumas observações que talvez ele fizesse diferente se, por exemplo, tivesse lido o manuscrito do Plessência, e, enfim, vários estudos dos anagramas. O que se tinha acesso, né, nos anos 60. Exatamente. Estava recém aparecendo essas edições críticas, são do final da década de 60, né? Então, enfim. A Estela quer falar, vai escrever, Estela. Vamos ver. Não quer tentar falar, Estela? A Estela escreveu aqui. Oi, eu vou tentar falar então, professora Verli. Pode ser? Me ouvem? Me ouvem? Sim, perfeitamente. Estou com bastante instabilidade aqui na minha internet, então até por isso eu registrei ali a minha pergunta. Então, eu sou Maristela, eu sou doutoranda em estudos linguísticos na Universidade Federal da Fronteira Sul e novata aqui no Palinde. Então, eu achei fascinante esse trabalho de pesquisa da professora Luísa. Tem um trabalho, uma arqueologia, assim, fantástico, né? É um modo Indiana Jones de pesquisar nos estudos da linguagem, né? Então, eu fiquei muito fascinada por aquela imagem que a senhora recortou da barra tracejada, porque ela veio ao encontro de algo que eu estou tentando construir no meu trabalho de doutorado, que eu qualifico na próxima quinta-feira. E a barra tracejada, ela tem uma importância assim, muito grande. Então, pensa numa pessoa dando pulos de alegria aqui na cadeira. Sou eu. Então, eu gostaria de ouvi-la, se possível, né, e se for adequado a esse momento, algo mais sobre o seu olhar sobre essa barra tracejada que está lá lançada pelo Saussure, e aí recortando também um pouco a sua trajetória, né, de alguém que transita e transitou pela AD, que efeitos de sentido podem comparecer nessa barra pensando, né, ela é um furo na estrutura? Né? Pois é. Então, não tem dicotomia aí, não tem binarismo, tem atravessamento, né? E pensar a palavra, a língua e o discurso de alguém que foi colocado como estruturalista, mas que chama atenção que não tem um binarismo, tem furo, tem escape, né? Perfeito. Então, se for conveniente, possível, comentar um pouquinho mais sobre isso, eu adoraria. E se não for, se a senhora poderia me indicar bibliografias complementares que eu possa avançar nessa leitura. Sim, muito obrigada. Sim. Eu que agradeço, Maristela, pela tua pergunta, comentário, porque, na verdade, com isso tu está me dizendo, né, que entendeu bem o que eu estou tentando dizer ali naqueles 2 últimos slides, né? Muito inspirada aquele achado, para mim, assim, aquele achado foi impactante também, né? Encontrar aquela... não, porque o que me chamou a atenção primeiro foi, um signo quadrado? A gente aprende desde criancinha que o signo, né, é redondo, a Terra é plana, não, o signo é redondo, quase assim, né, fiquei, assim, muito impactada quando vi o signo quadrado, aí fui olhar melhor, né, a distinção era o signo quadrado com a linha contínua ou com a linha tracejada, e depois a mesma coisa no signo redondo. E fiquei, assim, enfim, me perguntando, o que é isso?
né? Também fiquei com vontade de fazer essa pergunta que tu me fez para o manuscrito, para o próprio Saussure, né? Tipo assim, por quê? Por que está dizendo que o signo não é essa linha contínua e sim tracejada? Tem várias tentativas de resposta. Acho que uma delas é esse caminho aí potente que tu apontas, de ter um não binarismo, uma não oposição, uma não dicotomia entre os elementos quando apresentados por Saussure. Né? Existe, sim, uma interpretação que se faz da teoria saussuriana que é binária, que é dual, que é, por vezes, dicotômica, mas não, em nenhum momento a gente encontra, né, essa ideia, nem em manuscrito, nem no próprio CLG. Né? Isso é uma leitura que se faz da teoria dele. Então, quando a gente vai olhar esse tipo de achado de fonte, a gente vê ali uma pista, né, que fecha com aquela outra imagem que foi a que eu apresentei, que está no CLG, das massas amorfas, né, em que o recorte das linhas verticais é também pontilhado. Né? Então, acho que ali a gente tem, juntando esses dois achados, acho que a gente tem mais do que pista, né? A gente já tem um passo à frente nessa elaboração, que aponta para coisas como entender língua e fala como não separadas. Então, fica muito claro, lá no capítulo do objeto da linguística, quando o Saussure diz língua e fala estão sempre juntos, a gente, se vai separá-los, é só para fins didáticos. Porque quando o linguista vai analisar língua, né, óbvio que ele está analisando a língua que foi falada por alguém. Né? Lembrando que fala para o Saussure não é oralidade, né, é apropriação individual da língua. Então, vocês vejam que só pensar esse termo como uma coisa só, língua-fala, né, já é uma maneira de desmistificar essa coisa das entidades isoladas. Aqui está a língua, aqui está a fala, e ele descarta, então, a fala do objeto da linguística. Claro que não. Né? Ele vai dizer, a gente só vai se dedicar prioritariamente ao estudo desse objeto de uma forma mais organizada, mais didática, chamando isso de língua, porque a gente, se a gente tivesse que lidar com uma linguística da fala, a gente teria que lidar com tantos falantes quantos existissem no mundo. Né? Então, a gente vai precisar organizar um método lidando com análise dos dados. Para criar esse método, a gente precisa uma relativa estabilidade do sistema. E isso a gente vê na Lang, não vê na Parroli. Parroli, ele vai dizer, é sempre acidental. Essa é outra palavra que eu adoro em Saussure. Tá? Espalhada pelo CLG a palavra acidente. É muito legal. Acidente é o quê? É o falante falando. O falante sempre subverte a língua. Né? Outra pista que a gente tem para isso, o circuito da fala, que aparece também ali no capítulo do objeto da linguística. Duas cabecinhas, né? MCE A e MCE B. Então, falante A e falante B. O que está circulando da boca do MCE A para o ouvido do MCE B? É Parroli. É Parroli. O linguista que vai pegar isso, tentar abstrair e dizer, estou analisando aquilo que eles comungam. Porque o que acontece na relação, né, entre significado e significante na cabeça do MCE A e entre significado e significante na cabeça do MCE B nunca vai ser igual. Por quê? Na cabeça de cada um é a apropriação individual da Lang. Eles partilham isso, o circuito se fecha via Parroli. Só que o linguista não vai poder. O linguista lá, do tempo do Saussure, que ainda não existia a linguística do discurso, da enunciação, que a gente ainda não tinha, né, método estabelecido. Né? Um método... A formação do conceito, né, e da imagem acústica também vai existir na interlocução com a escrita. Com certeza. Eu não sei, às vezes quando eu dava aula de linguística, agora faz anos que não dou mais aula de linguística, mas às vezes eu ficava pensando quando eu estava estudando, né? Então, será que se você tivesse mais tempo
não se aventuraria a escrever mais sobre fala, né? Porque ele morreu jovem, né? Não, poderia ter feito muito mais coisas. Dizem que quando ele deu o terceiro curso, daí ele se afasta, né, por doença e acaba depois falecendo, que ele prometia aos estudantes do terceiro curso que o quarto curso seria sobre linguística da fala. Que pena, né? Mas eu acho que eu sempre penso isso, porque ele vai deixando pistas, eu acho, durante todo o trabalho, de que isso interessava, sim, né? E que precisaria de um olhar mais específico. Gente, está muito bom, mas é 8h10, a gente tem que logo liberar a Luísa. Então, se mais alguém tiver comentário ou pergunta... Se eu contar para vocês que olha, lá pelas 9 tem um aniversário para ir num karaokê, que hoje ainda vou cantar. Adoro! Adoro! Pena que eu não tenho karaokê para ir. Ó, a Silvana levantou a mão. Tá, vai lá, Silvana. Te apresenta. Olá, boa noite, estão me escutando bem? Tá, bom, eu sou Silvana Melitz, sou professora de português, língua estrangeira. Eu moro na Argentina, não muito longe da fronteira, não, 150 quilômetros. Então, eu simplesmente quero agradecer a professora Verli por abrir essa sessão, por este espaço, porque, sinceramente, cada minuto que eu escutei tanto a professora Luísa, quanto a professora Verli, quanto os estudantes também, né? Contato com português já é o máximo. E uma das aulas que eu ministro na faculdade é sobre leitura compreensiva. Então, essa questão da AD, a questão da... Bom, Soci foi, né? Desde o primeiro ano acho que foi o ABC, né, da nossa formação. Eu tinha um prof, acho que ele dormia com os livros de Soci, porque ele era apaixonado pelo Soci. Então, logo no primeiro encontro, escutar a Luísa é muito prazeroso. Eu fico recuperando muito daquele tempo. E o que a gente faz em sala de aula com textos, com recorte de texto, para trabalhar leitura compreensiva em português, é ótimo, é riquíssimo, porque os estudantes, eu adoro, eu sempre parabenizo, porque eu digo como cada cabeça, né, consegue fazer uma leitura do que é dito, do que é não dito, né, o que se diz, o que se deixa de dizer. Então, bom, não quero roubar tempo, também gostaria de ir no karaokê, não sei se eu poderia cantar em português, acho que sim, mas, enfim, não tenho convite. Tu tá falando com uma fã de Charly Garcia, então, se puder, eu vou cantar em espanhol hoje à noite. Obrigada. Agradeço as tuas palavras, Silvana, muito bom escutar, enfim, que em cada um, né, esse meu bate-papo aqui produz um efeito diferente, saber que, enfim, tem pessoas de vários lugares aqui e que talvez possam também ficar sob efeito, né, como a gente, enfim, cada um de nós no seu percurso, na sua formação, ocupa lugares sob efeito daquilo que ouviu, sob efeito daquilo que leu, e de professores e colegas com quem a gente partilhou. Então, fico bem feliz ouvindo um pouco dos efeitos que tu compartilha com a gente. Muito obrigada. Eu queria fazer um comentário com a Silvana agora, que ensina língua portuguesa, né? Que eu também ensino língua portuguesa, mas não para estrangeiros, que eu sou do departamento de vernáculas aqui, e que eu adotei, depois de ver as experiências da Luísa com leitura oral, eu adotei leitura oral nas minhas aulas, e tem sido maravilhoso. Fui trabalhar com narrativa outro dia, e fiz uma leitura oral de um conto, e aí cada um ia lendo um pouco, eles mesmos iam fazendo entonações diferenciadas. Foi um exercício maravilhoso. E também o encontro com palavras desconhecidas é muito interessante, né? Dá aquela parada, se refaz. Mas eu nunca vi isso escrito, professora, dá aquela paradinha. Né? Quer dizer, quando tu bota o texto escrito na voz, vira outra coisa, para discutir a noção de palavra também é maravilhoso. E estou gostando muito dessa experiência. Então, talvez, Silvana,
para ensinar para estrangeiros seria um movimento maravilhoso, né? Ver essa coisa do rastro do som, né? No sentido de fazer leitura oral. Claro que a Luísa ela é muito mais, digamos assim, cuidadosa com isso. Ela tinha uns encontros em lugares peculiares, né, Luísa, para fazer leitura oral. Ultimamente em bar. Então, é disso que eu estou falando, era muito bom, né? Continua, não, é um projeto que já está no 8º ano. Se reunir, né, num lugar muito mais descontraído para fazer leitura oral. Muito bom, muito legal mesmo. Mais alguém, gente, quer falar? Vi que tem muitos comentários no chat, pessoal agradecendo, Luísa. Ai, que alegria. Estou lendo aqui agora. A Marielle quer falar, Marielle. Oi, prof. Luísa, muito obrigada, adorei. Também, assim, mudou um pouco a concepção, né, de conseguir ver essa trajetória, né, desses conceitos aí que estão na base da nossa formação. Eu não me apresentei, desculpa. Sou Marielle, sou mestranda do PPGL da UFPS do Campus Chapecó. Uhum. E eu tenho pesquisado uma articulação, né, entre AD e a história das ideias linguísticas. E aí, justamente pensando nisso, né, naquela carta que a prof. leu no começo, né, eu tenho pesquisado o sentido sobre o sujeito indígena nos dicionários, e inclusive a prof. Verli estava na minha banca de TCC, e aí também pensando, né, nessa agonia dele, né, de ter que dar um conceito, né, dar uma definição para uma coisa que é tanta coisa, né? E aí, justamente pensando nos verbetes de dicionário que eu tenho pesquisado, a gente consegue ver que é tão mais que aquilo. E aí ele está falando de uma coisa que inclui tanta outra coisa, subjetividade, abstração, né? Enfim, e aí, mas precisa definir, né? Aí eu fiquei pensando, como diz a professora Verli, assim, guardada, né, entre muitas aspas, as super devidas proporções, né? A agonia que ele estava, né? De mesmo ter que dar uma definição assim fechada para uma coisa que agora, né, ainda mais vendo, né, nesse seu trabalho, nessa sua fala assim mais detalhadamente, dar uma definição fechada para uma coisa que a gente consegue ver que é tão aberta, né, que não é um sistema fechado. Exatamente. Então, eu gostei muito, achei super produtiva e aí comparando com as minhas anotações também no livro, nossa, expandiu bastante coisa para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço também, Marielle, tuas palavras empolgadas, né? Mas é isso, a gente, na verdade, duas coisas eu fiquei pensando, mas vou falar só uma, porque também não quero ver ali, a gente já está avançando no tempo. Mas, assim, é que vocês falam, eu fico sob efeito também. Uma das coisas fico pensando, parte disso é culpa da gente, o jeito que as coisas estão encaminhadas na educação, seja no ensino fundamental, médio, universitário. E eu acho que se temos um lugar assim, que temos um super desafio e um compromisso de mudar, isso na pesquisa na universidade pública, né? Que a gente voltou a ter liberdade para poder pesquisar, como eu vou dizer assim, sem o compromisso positivado de dizer que fazer ciência é só aquilo, então, que é positivo, né? Aquilo que é demonstrável. E a gente trabalha num terreno que é pura abstração, a gente produz muito, trabalha horrores, né? Mas aquilo não é tão palpável como outras pesquisas em que vamos dizer assim, a objetividade está dada. E nas próprias teorias com as quais a gente trabalha, muitas vezes, para dar aparência de ciência, a gente positiva elas. O próprio Saussure, né? Próprio Péchet, próprio Foucault, né? Então, só para usar aqui 3 autores sobre os quais a gente falou essa noite, muitas vezes a gente vê eles sendo tratados de maneira
objetivada, positivada, condensada, né? Como um saber afirmado. Enquanto foram autores, esses 3 autores, só para citar 3, são autores em que a forma de pensamento deles não se enquadraria jamais numa fórmula de definição do tipo interdiscurso sujeito texto língua 2 pontos. Tá? O próprio Saussure, em outros lugares que não no Brasil, Itália, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, ele é estudado desde a perspectiva da filosofia da linguagem, não da linguística. Então, assim, Saussure, na França, na Suíça um pouco também se faz isso, não tanto como nesses outros lugares, mas, assim, ali tem toda uma reflexão, uma pergunta sobre conceitos que não tem só uma definição, que não tem, e que esses próprios autores foram, ao longo de sua vida, retrabalhando. E que a gente quer, muitas vezes, abrir o CLG e dizer, tá, é difícil, mas eu entendi o que é signo. Então, assim, quando a gente foi, só para voltar a esse exemplo, né, quando a gente foi estudar signo linguístico ali, no grupo, voltamos ao CLG, tá ali, é um ponto de partida, mas a gente não pode se acomodar com as respostas que estão ali, muito menos com as interpretações binárias e dicotômicas dessa noção. Tá. Daqui a pouco está o arbitrário. O que a gente entendeu do arbitrário? Por que Saussure falou no arbitrário? O que se falava no tempo de Saussure sobre arbitrário? O que se falava antes de Saussure sobre arbitrário? Assim que chegamos lá no diálogo do Crátilo. Fomos ler Platão. Poxa, mas você... É linguística, não é linguística siriana? Bom, eu preciso entender por que ele começa essa aula, e ele começa essa aula, está no caderno dos alunos. Entende? Por que ele começa essa aula fazendo uma crítica? Dizendo, muitos por aí ainda ficam pensando que a língua é uma nomenclatura. Que a língua liga o nome à coisa. Em nada acreditamos nisso. Bom, assim ele começa a aula dele. Então, vamos estudar do que ele estava falando para dizer isso. Para ele chegar a precisar dizer que um dos princípios do signo é o arbitrário. Seu caráter arbitrário. Bom, isso hoje em dia eu não consigo entender a teoria do valor sem me alicerçar no arbitrário. Mas foi uma baita volta, tu entende? Para entender o raciocínio inseguro de Saussure, o raciocínio insatisfeito de Saussure. Não é um Saussure pocket, sabe? O Saussure do CLG, ele é um bom ponto de partida, sabe? Mas, assim, até ele a gente tem que aprender a ler criticamente. A gente não pode ler ele como um texto acabado. A gente tem que ler ele, né? Como a Maristela sugeriu ali, né? Com furos na estrutura, com rompimentos, com inacabamentos, e que ele mesmo assume, não ali, porque ali é uma versão, né, comercializável. Ele desabafa na carta, num manuscrito, num papel rasgado, né, numa ponta de coisas que vazava esse não todo. Então... mas eu acho que parte disso é culpa, assim, mesmo do que a gente faz, ainda como pesquisador, ainda como professor, como aluno, de querer achar o conceito de. Né? E com autores que foram formulando esses conceitos no decorrer de uma vida inteira. Então, acho que é importante, por mais angustiante que seja para o aluno e também para o professor, né? O pesquisador suporta um pouquinho melhor, mas o professor e o aluno, a gente tem que cobrar as coisas num trabalho, numa prova. Né? Mas, bom, o aluno que vai responder uma questão sobre CLG, ele tem que dizer, olha, o CLG aponta isso, indica isso, não quer dizer Eu, hoje em dia, não foi sempre assim. Hoje em dia, eu divido a minha incerteza sobre certas passagens do CLG com alunos já da graduação. Então, é isso. Tem que tem que suportar, não é fácil, mas a gente tem que suportar. Mas porque a gente vem de
né, desde o fundamental, ensino médio, aquilo. Onde está isso? Onde está essa definição? Qual é essa definição? Então, né? E não, a gente investe mais nessa objetividade do que no próprio raciocínio. Então, o aluno vai querer achar a verdade isso, Ciro. Não vai achar, né? Vai achar angústia, vai achar hipóteses, vai achar tentativas. E eu acho que é isso, a gente tem que suportar essa angústia para pesquisar autores como esses, né? Que é legal também. A gente tem assim, muitos caminhos, muitas portas abertas. Então, tem o lado bom, que é isso que nos impulsiona, né? Mas respostas fechadas, a gente não seria pesquisador da área das humanas. Né, Verli? É o que eu digo, que a análise do discurso, ao mesmo tempo que ela nos dá liberdade, né, de construir uma metodologia, ela nos assusta. Por outro lado, ela nos conforta, mostrando que o nosso objeto é incontornável. Isso aí. E que a gente não vai dar conta desse todo nunca, né? Isso nos dá algum conforto. É isso. Gente, com isso, eu fecho a nossa jornada de hoje, agradecendo muitíssimo a Luísa. Nós vamos fazer um certificado do Palinde para ti, Luísa. Vamos te enviar por e-mail. E eu peço que os demais integrantes do Palinde permaneçam na sala mais uns minutinhos comigo. Tá e que a gente vai seguir conversando, tá? Luísa, um beijão para ti, que a gente possa se encontrar pessoalmente também para dar um abraço. Isso mesmo. Agradeço muito, muito o convite. Quero dizer que adorei estar aqui com vocês. As perguntas que me fizeram, os comentários que me fizeram, produziram, vão seguir produzindo em mim. Fico muito motivada por esse nosso encontro, para outras coisas que quero seguir pensando. E fica aí, então, essa promessa de um futuro encontro presencial, né, que pode ser, né, em Santa Maria, mas já vi que tem gente em outros locais aqui, também pode ser na Argentina, pode ser, né, no Paraná, enfim, outros lugares. Onde for, né? Hã? Onde for, a gente vai. Onde for. Mas, assim, e também podemos ir cantar num karaokê depois do encontro acadêmico também. Fica a promessa aí da gente fazer coisas acadêmicas e se divertir também, tá bom? Pessoal, bom segmento de reunião para vocês. Qualquer coisa, então, a gente segue em contato, tá bom? Tá bom. Beijo, Luísa. Bom feriado amanhã. Bom karaokê. Aí. Tchauzinho. Tchau.